Meus irmãos, nós vamos abrir o Santo Livro do Senhor com santo temor, esperança de que o Espírito Santo nos assista, venha Ele mesmo tomar nossa vida, nossa boca, nossos lábios, nossa mente, e a verdade do texto sagrado possa ser comunicada ao nosso coração, na virtude e no poder do Espírito Santo. Nós vamos abrir então o texto sagrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. Nós vamos ler os versos de 17 a 35. Atos 20, do verso 17 a 35. Ouçamos com atenção, interesse, amor, leitura do texto inspirado. De Mileto mandou a Éfaso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor, com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois de minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Que o Senhor aplique, queira, por sua graça, aplicar a sua bendita palavra ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, humildemente buscamos a tua face em oração, nesses momentos que antecedem a pregação da tua palavra, culto sagrado, santo, divino. E sabemos, ó Deus, dessa imensa e grande responsabilidade que cabe ao teu servo, especialmente, que é um instrumento para trazer a tua palavra. Por isso, reconhecendo minha dignidade e fraqueza, me coloco diante do Senhor. Eu rogo
que por tua graça e misericórdia tu queiras me usar para a honra e glória e louvor do teu santo nome e para a edificação e advertência do teu povo. Tem compaixão, com perdão dos nossos pecados, oramos e pedimos, suplicamos estas coisas para a glória do teu nome, glória do Senhor Jesus Cristo, glória da tua palavra. Somente, em nome do amado, oramos. Amém. Bem, eu preguei esse sermão ontem na despedida lá do concílio. Então eu farei algumas adaptações, é lógico, mas eu quero compartilhar com os irmãos também. Cada domingo é uma despedida minha também aqui da igreja. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está também caminhando para o fim da sua carreira ministerial. E ele então passa por Éfeso. E chama os presbíteros da igreja. E ali faz um sermão na praia com eles, perto do navio, ainda ancorado, para se despedir e fazer algumas admoestações àquela igreja que estava ali, naquele momento, representada. Então, eu quero fazer também essas admoestações, guardando as devidas proporções. Quem sou eu? Distância enorme da vida do ministério do apóstolo Paulo, mas que também estou me despedindo. Então, eu quero dar essas demonstrações, também com a prerrogativa que me pertence de decano, de mais velho, com esta autoridade de experiência que o Senhor me dá. Dizer aos irmãos o que preciso dizer. Nesse texto, o apóstolo Paulo, então, trata, claro, de muitas coisas. Nós escolhemos falar um pequeno texto do verso 30 até o verso de número 32. 2 versículos, é o que eu quero me ater. Para fazer estas admoestações. O apóstolo aqui, ele, na verdade, lança um desafio para aqueles presbíteros, para a igreja ali representada. É um desafio para quem fica, quem vai continuar nessa luta. E aqui eu incluo os presbíteros, o conselho que está aqui representado, e o jovem pastor, sucessor. Um desafio para quem fica. Seria o tema. Ele vai falar primeiro de lobos vorazes que irão surgir no meio mesmo da igreja. Depois ele vai falar de que estes lobos vorazes, eles não pouparão o rebanho. E depois ele fala que eles corromperão a verdade. Vamos ver essas 3 coisas rapidamente. Primeiro, lobos vorazes. O apóstolo Paulo fala que aqueles presbíteros, os crentes, precisavam vigiar e saber que uma ameaça estava próxima, uma ameaça estava bem perto, uma ameaça séria à igreja, ao rebanho, à verdade de Deus, que eles precisavam vigiar, porque lobos vorazes
iriam surgir no meio de vós. Veja, o verso diz que dentre vós mesmos, verso 30, se levantarão homens pervertidos. Antes, no verso 29, eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Lobos vorazes, no meio de vós. Bem, nós sempre pensamos, nós temos que nos preocupar com os de fora, com as seitas, com as perseguições. Era mais próprio, não é? Dizer, olha, vocês estão no meio de um mundo mau e tem gente maligna em toda parte. Ou dizer, olha, vocês têm que tomar cuidado com as autoridades ímpias, com César e todas as suas autoridades, eles não creem em Deus, eles vão perseguir vocês. Seria natural ele dizer isso. Mas ele não menciona nenhuma das seitas, nem os perigos da filosofia, ou do pensamento humano, ou de qualquer autoridade, e nem do mundo. Ele diz claramente que no meio de vós irão surgir lobos vorazes. Enigmático. Como? No meio dos crentes? No meio da igreja? Surgir lobos vorazes? Mas, meus irmãos, infelizmente, ao longo de toda a história da igreja, é isso que vemos. É claro que temos, sim, que vigiar contra o mundo, que temos que vigiar contra as seitas e estas coisas que ameaçam a igreja, mas o apóstolo está dizendo que não podemos esquecer que lobos surgem também da igreja. Lobos. Evidentemente, esta palavra tem tudo a ver com rebanho. Porque lobos são contra ovelhas. Gostam de devorar ovelhas. E como é que lobos estariam no meio de ovelhas? Travestidos de ovelha. Cobertos com pelos de ovelhas. Disfarçados de ovelhas, mas lobos vorazes. Triste realidade. E a gente poderia dizer, querido irmão Paulo, o senhor poderia nos dizer outras coisas, mas isso é demais. Você não está exagerando? Do nosso meio. Nós somos irmãos, nós nos amamos. Nós confessamos a mesma fé. Como é que pode surgir lobo do nosso meio? Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus já havia prevenido, falando do joio, do trigo, que estão misturados. E que isso iria de fato acontecer, seria esta a realidade da existência da igreja. Nós lemos da palavra de Deus a respeito de homens malignos e que se filtraram na igreja e causaram grandes problemas na vida e no ministério do apóstolo Paulo. O latoeiro me fez e me causou muitos males. E outros tantos dentro da igreja. O apóstolo João fala de alguém que impedia dele chegar e se aproximar
e de visitar a igreja. Alguém dentro da igreja. E pela história da igreja nós sabemos. E como foi que homens dentro da igreja levaram a igreja à ruína. E, meus irmãos, não é o que temos experimentado dentro da nossa própria denominação? Não é o que temos experimentado na nossa luta em favor da fé reformada, de uma reforma dentro da igreja, de um retorno às Escrituras, aos nossos símbolos de fé, na luta pela purificação do culto, conforme está ordenado nas Escrituras e nos nossos símbolos de fé, na nossa luta contra a influência do mundanismo na igreja, no culto, o assalto do feminismo, nessa proposta maligna das mulheres querendo ocupar o púlpito, pregar, ensinar a revelia do que ensina as Sagradas Escrituras. E nós encontramos oposição dentro da nossa própria denominação. Uma denominação que se diz presbiteriana, que adota os símbolos de fé, portanto, uma denominação confessional, mas lobos vorazes têm se levantado dentro da igreja, furiosos, ameaçando, com raiva, com ódio, carnalmente, contra os que buscam uma reforma na igreja, uma mudança, uma pureza, não só no culto, mas na vida. Somos violentamente, assintosamente achacados de neopuritanos. E é interessante, porque eles cunharam essa expressão, neopuritanos. Certamente, para identificar estes e desmistificar ou mistificar ou confundir a proposta e a mensagem deles. São chamados neopuritanos porque certamente propõem trazer costumes dos puritanos do século XVII, de 350 anos atrás, da sua cultura, para impor na igreja. E então, mulher não falar, mulher não pregar, não orar, isso é da cultura lá do século XVII, hoje não é mais. Culto de Natal, isso era radicalismo daqueles puritanos. Hoje não tem cabimento. Falar contra o culto com as apresentações de corais, de solos, de quartetos, de bandas, de orquestras e de apresentações de grupos de louvor, falar contra isso é coisa lá do século XVII. Não tem cabimento. Hoje houve uma evolução e o culto se tornou de fato mais atraente. Por isso são neopuritanos. Mas, meus irmãos, o que na verdade estamos lutando, e pelo qual estamos lutando, não é por uma cultura do século XVII, costumes. Não, estamos lutando por temas e proposições bíblicas.
porque a palavra de Deus não mudou. O princípio regulador não foi uma invenção humana dos puritanos, mas foi exarado das Escrituras. É a palavra de Deus que determina, pela vontade do soberano Senhor da igreja e do culto, o princípio regulador, que simplesmente diz que aquilo que não está expressamente ordenado nas Escrituras, ou não se pode concluir diretamente dela, é proibido no culto. Isto não é costume puritano, isto é palavra de Deus, isto é ordem do Senhor da igreja, do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não muda. A vontade de Deus não se torna obsoleta pela modernização do pensamento humano. Ela é e será sempre a mesma, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele é o Senhor da igreja. Isso não pode mudar. Por isso, não podemos admitir o culto como está sendo praticado em nossa denominação, ou em outras denominações que se dizem cristãs, evangélicas, e que se propõem a proclamar o evangelho ou cultuar a Deus conforme é a verdade em Cristo Jesus. E não somos nós mesmos, pela nossa vontade ou vaidade, que estamos buscando essa reforma. Mas Deus mesmo nos levantou. E quando não pudermos mais falar, porque haverá um dia em que não poderemos mais, e eu vou morrer mesmo, Deus levantará outros, e outros, e outros. E a sua verdade não há de se calar, de forma alguma, porque Ele continua zeloso com o seu culto. Meus irmãos, isto é bíblico. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, conforme o modelo que Deus havia mostrado no monte, Ele deixou claro, Ele não podia modificar absolutamente nada, nem acrescentar, nem tirar, mas fazer tudo conforme lhe foi mostrado e ordenado no culto, ou no monte. Ora, se Deus é zeloso, cuidadoso e exigente assim, para com a construção do tabernáculo, quanto mais Ele é exigente com o culto que acontece dentro do tabernáculo. Mas os lobos estão aí, prontos para devorar. Furiosos, ameaçando. Eles já surgiram, irão surgir ainda mais, e isso será até o fim. Mas não podemos desanimar. O grande desafio, meus irmãos, é que esta igreja, pela graça, misericórdia de Deus, do poder do Espírito Santo, não arrede 1 milímetro sequer daquilo que temos alcançado pela misericórdia e graça de Deus, no entendimento claro que vem das Escrituras com relação à forma do culto como Deus quer e tem revelado nas Escrituras. Eu sei que vocês serão tentados. Eu sei, os lobos vão aparecer. E eles vão ameaçar, uivar, de todas as partes. E no meio de nós. Mas o grande desafio é que os irmãos permaneçam firmes, inabaláveis, não arredem.
A igreja não é de homens, a igreja é de Cristo, a igreja é de Deus. Ele a comprou com seu próprio sangue. Pertence a Ele. Deixa Deus cuidar dos lobos. E eu digo a você, Deus cuida mesmo. Porque ninguém mais está preocupado com a sua igreja do que Ele mesmo. Ele ama a sua igreja. É a sua noiva. Ele a comprou com seu próprio sangue. É propriedade particular dele. Menina dos seus olhos. Ele a protege. Ele a ama. E Ele é Senhor de tudo e de todos. Da vida e da morte. Deixa Deus cuidar dos lobos. Malignos. Raivosos. Ele cuidará. Aos irmãos, compete permanecer fiéis, firmes, inabaláveis, fincados na verdade. E ainda que por causa da fraqueza de um ou de outro, possa vir a titubear, com medo das ameaças, ou porque poderão perder qualquer coisa, eu quero desafiá-los a perder tudo. E não ter a vida por preciosa. Mas continuar firme até o fim. A despeito dos lobos ferozes e vorazes. O outro desafio é lembrar que eles não pouparão o rebanho. Porque, meus irmãos, quando nós olhamos para esses lobos, ou estas autoridades, pessoas que são investidas de autoridade dentro da nossa própria denominação, conquanto nós devamos respeito pelas autoridades, segundo nos ordena o 5º mandamento, nós devemos, meus irmãos, enfrentar essas autoridades, porque o interesse deles não é a glória de Deus, e nem o rebanho de Jesus Cristo. O interesse deles é o próprio ventre. Eles estão se levantando, não porque amam a igreja de Deus, não porque zelam pela glória de Deus, mas porque querem o poder, posições, estão cheios de vaidade e soberba, há dinheiro por trás, interesses de toda sorte, são carnais. Portanto, não podemos tolerá-los. Por amor a Cristo, em primeiro lugar, e por amor ao rebanho do Senhor, porque eles não têm interesse algum pelo rebanho. Diz, não pouparão o rebanho, diz o texto. Não pouparão. Eles querem comer a carne das ovelhas, aproveitar-se da lã e da carne. Eles não têm interesse na saúde, no bem-estar espiritual dos crentes. E nem muito menos zelo pela glória de Deus. E então agora nós temos uma caça às bruxas. Em toda parte nós temos ouvido de que estão levantando pessoas contra esta proposta de reforma
e de busca da confessionalidade na igreja. O próprio presidente do Supremo Concílio está fazendo uma turnê pelas partes outras do nosso país, nos seminários e organizações e igrejas, para ameaçar os chamados neopuritanos. O Senhor cuide dele. Não há nenhuma preocupação quanto à infiltração perniciosa de doutrinas neopentecostais dentro da igreja, práticas neopentecostais dentro da igreja, igrejas que estão com um culto completamente comprometido com shows, holofotes, luzes, como o que infelizmente dói-nos o coração dizer, aconteceu e está acontecendo na igreja, 8ª igreja de Belo Horizonte. Saiu na internet, todo mundo viu, não é preciso se preocupar com isso, porque eles não têm nenhuma pecha disso e nem estão preocupados em esconder. Botaram na internet, no Facebook, em que todos possam ver o tipo de culto que eles praticam, como um show que nem no mundo se vê. Outro mais para o sul, fazendo muralhas de papelão, e o povo gritando e derrubando as muralhas de papelão no culto. Ou então transformando jarras enormes de água em vinho e fazendo oração mesmo. Oração para que a água fosse transformada em vinho e então injetando uma tinta, um ungido. Dentro da igreja presbiteriana. Isso não preocupa, não. Não preocupa. Não são admoestados. Ninguém sai peregrinando pelo país, visitando igrejas ou instituições para advertir com relação ao avanço do neopentecostalismo e desta confusão que tem acontecido na igreja. Não se ouve uma voz contra da liderança da igreja. Nenhuma admoestação. E o rebanho sendo enganado, sendo consumido pelos lobos, por doutrinas malsãs e por toda sorte de inverdades destruidoras da fé. Pregações místicas. Não há nenhuma reclamação de que o rebanho de Deus está morrendo à míngua, de fome, raquítico, porque não é alimentado, não existe pregação expositiva. Não dá tempo para pregação
O louvor toma conta de todo o tempo. As apresentações, os cânticos, os corais, as orquestras, e não dá para pregar. Não dá tempo. E quando prega, na verdade, é uma pregação de autoajuda. Não é exposição das Escrituras. Não há alimento. O povo morre de fome. As ovelhas estão morrendo de fome. Cumprindo-se o que está escrito profeticamente para juízo. Eis que virão dias em que buscarão e terão não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Quanto a isso, não há reprimenda alguma, nada. O foco são os neopuritanos. E o que dizer, meus irmãos, do modelo de igreja agora moderno apresentado? Através de comunidades. É o modelo da igreja emergente, em que a proposta é acabar com o culto, é acabar com toda a estrutura tradicional de culto. Eles não creem que a simples pregação da palavra de Deus vai alcançar alguém. Eles não creem. Eles dizem, é preciso mudar a linguagem nossa e adaptá-la à linguagem do mundo. Porque, senão, a igreja nunca vai dialogar com o mundo. Isso é humanismo. Isso é proposta carnal, humanística. Meus irmãos, o culto é essencialmente sobrenatural. A proposta do culto e da pregação da palavra de Deus é uma proposta sobrenatural. É uma proposta da ação miraculosa e poderosa do Espírito Santo de Deus, usando a palavra simplesmente. Ou cremos nisso, ou de fato temos que mudar mesmo. E acabar com esse modelo tradicional de culto, de pregação da palavra. Mas, meus irmãos, o Evangelho não mudou. Ele continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, nós não podemos aceitar este modelo de igreja emergente, dessas comunidades que já há centenas existem dentro da nossa denominação. Eles não gostam de ser chamados de igreja, eles são chamados de comunidades presbiterianas, que de presbiteriano não tem nada. Recursos, dólares, que estão vindo dos Estados Unidos, de uma igreja ao modelo de Yellow Creek, Chácara da Primavera, e então tem se plantado estas tais comunidades em toda parte, que é uma proposta no mesmo patamar do que é chamado e conhecido como bola de neve. Vale tudo, desde que chame a atenção e atrai as pessoas para elas, através destas formas
humanísticas e métodos para atrair as pessoas. Algumas nem escritura usam. Letra de Caetano Veloso serve. Não há nenhuma reprimenda. Nenhuma voz se levanta. O rebanho está sendo consumido e enganado. O mundo, o humanismo está entrando. Os lobos estão comendo a carne das ovelhas e ninguém fala nada. Porque eles não se importam com o rebanho. Eles não poupam o rebanho. Eles querem crescimento a qualquer custo. Aí já nem estou falando das comunidades, estou falando de uma influência infeliz que foi introduzida na igreja já há uns 8 anos atrás. De um movimento chamado Movimento de Crescimento de Igreja, que tomou parte das igrejas dos Estados Unidos, inclusive PCA, Presbyterian Church Evangelical. Essa igreja, a nossa igreja tem relações intereclesiásticas. E eles entraram de cabeça nesse movimento chamado Movimento de Crescimento de Igreja, liderado por McGrath. Tomei conhecimento disso já há 8 anos atrás, ou mais, pelo menos uns 10 anos. Traduzi um artigo importante de advertência contra essa proposta perigosa, que foi publicado num livro, juntamente com o Dr. Solano, titulado Fazendo a Igreja Crescer. Esse movimento, meus irmãos, propõe crescimento de igreja através de métodos humanos e não meramente pela palavra, pregação da palavra de Deus. Esse McGrath foi um missionário na Índia e ele então estava conseguindo pouco ou nada lá na sua lide como missionário, e ele então desistiu e disse, não dá desse jeito. E então elaborou, através de métodos conhecidos, humanísticos, da moderna comunicação, além de marketing e outras coisas, um método de crescimento de igreja, que propunha, por exemplo, uma das coisas é o chamado teste de solo. Teste de solo significa você fazer um teste antes para saber se naquela comunidade que você deseja plantar uma igreja vai dar certo ou não. E ele ainda usa, de forma absurda, a parábola do semeador. Então, por esse método, você não pode plantar a igreja num lugar que não tenha pelo menos mais de 25 mil pessoas. Menos, nem vá, nem pregue. Nem plante igreja nenhuma, não vale a pena. É o teste de solo. E quando isso começou a soar na igreja, foi que eu fiz essa tradução. Na mesma época fui convidado pelo atual presidente, na época, Guilhermino Cunha, de triste memória na igreja, para participar de um congresso de evangelização nacional. Eu fui convidado por ele no seu gabinete, no Rio de Janeiro. E eu lhe disse, com todas as letras, não aceito de forma alguma, reverendo.
Eu não concordo com isso que o senhor está pretendendo implantar aqui na igreja do nosso país. Não, você está enganado, não estamos falando de tudo que McGrath propõe. São algumas coisas boas e proveitosas. Eu disse, não conte comigo. Não vou, não. Não vou. E tem mais, se eu for, vou falar contra. E ele não desistiu, disse, o senhor vai. Tá bom. E eu fui. Foi um desastre. Porque durante aqueles dias todos, americanos foram trazidos desta igreja para ensinar essa metodologia pragmática para a igreja. Eu não assisti nenhuma delas. Eu fiquei o tempo todo, daqueles 3 dias, no quarto, orando e pedindo que Deus tivesse misericórdia de mim. E que não me deixasse intimidar. E o Senhor me deu a palavra. A palavra estava relacionada especialmente com o texto que diz: quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E o tema da mensagem era o outdoor de Deus. Quando eu for levantado da terra, pendurado na cruz, todos atrairei a mim. Nós sabemos que esses todos são todos aqueles por quem ele morreu. Todos virão eficazmente. E fui, meus irmãos, tomado pelo Espírito Santo. E preguei. Foi um reboliço depois. Eu saí correndo na porta do fundo. Depois eu soube as notícias. Gente que queria me esganar. Diz que um chegou a perder o controle, um dos líderes. E a palavra de Deus foi pregada. E permaneceu, porque é o livrinho, o outdoor de Deus, que você pode ler ainda hoje. Esta pregação ecoa. Mas o que eu quero dizer é que esta ameaça chegou. Qualquer um que queira plantar igreja hoje, nossa denominação, para poder ter recurso para ajudar, tem que ir para o Assessment Center, que é um curso de plantadores de igreja, para incutir na cabeça esses métodos de como você deve fazer. Meus irmãos, isto é não poupar o rebanho. Porque eles não estão preocupados com qualidade. Eles querem números, eles querem crescimento. Eles querem encher a igreja a qualquer custo. E assim, meus irmãos, estão fazendo mal. Eles estão fazendo mal. Eles não estão poupando o rebanho de Deus. Terceiro, diz o texto aqui, que eles iriam falar verso 30, que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, eles vão corromper a verdade. E é impressionante. A habilidade do diabo de corromper a verdade de Deus é extrema. Ele é, por demais, criativo em distorcer. Aliás, esta palavra, eu tive o cuidado de olhar,
corromper, como está aqui, falando coisas pervertidas. Fui olhar no original. Essa palavra é diatrefo. Torcer, desencaminhar, desviar, opor-se, conspirar contra os propósitos e planos salvadores de Deus, desviar, dar caminho certo, perverter, corromper. Dicionário de Strong. Mas a palavra é composta. Ela tem uma preposição dia, instrumental, que é através. Através de. Então, esta preposição dia com estrefo, torcer, então, significa que através de engano, de verdade distorcida e modificada, eles iriam arrastar pessoas atrás deles. Aliás, a mesma raiz desta palavra está num texto paralelo que aqui eu quero apresentar, na primeira epístola de Pedro. Se você estiver interessado, eu espero que esteja. 2 Pedro, aliás, 2 Pedro, no capítulo de número 3, 2 Pedro 3, 16 a 18, nós temos aqui assim: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, ele está falando de Paulo. Eu vou ler o versículo anterior para você ver, o final do versículo anterior. Ora, o versículo anterior diz: como igualmente o nosso irmão amado Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Esta palavra deturpam tem a mesma raiz estrefo. Veja, esses homens deturpam, ignorantes, eles deturpam as demais escrituras. Então eles deturpam a verdade. Eles distorcem. Eles arranjam um jeitinho para mudar. Então, por exemplo, uma coisa que é absolutamente matemático e certo, como 2 mais 2 são 4, é o princípio regulador. Tá bom, tá ali. Não tem como sair disso. Não está expressamente ordenado, é proibido fazer. Mas eles arranjam um jeitinho. Eles têm a própria interpretação, o jeito de distorcer a verdade de Deus sobre o princípio regulador, a fim de que as portas sejam abertas e possa entrar todo tipo de ensino. E eu estou falando, meus irmãos, não é de gente ignorante, estou falando de doutores, de pessoas que têm o título de doutor dentro da igreja. Bem, se nós pegarmos, por exemplo, alguns livros que a editora Cultura Cristã publicou e ofereceu para o rebanho, para a nossa igreja, como o livro de Frame, publicado por nossa editora, que contraria a nossa confissão de fé e faz uma interpretação distorcida da verdade, está aí.
Nós, numa luta, buscando purificar o culto e trazer tudo conforme está ordenado das Escrituras, e a liderança, o conselho editorial da denominação, publicando livros contrários, como esse de Frame. Mas não basta isso. Mas Frame é um grande doutor, é um exegeta, é um teólogo reformado. O diabo também é um teólogo reformado. E que falar de D.A. Carson? Nós temos livros aí bons, excelentes, grande exegeta. Mas a nossa editora publicou um livro desastroso dele contra o dia do Senhor. Então você veja que esses homens, eles corrompem a verdade. Eles a distorcem a despeito dos seus títulos. E isso parece muito bem com o que o apóstolo escreve a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos de prazer do que amigos de Deus. E diz assim: tendo forma de piedade, negando entretanto o poder, foge também desse, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de paixões. E ele equipara-os, verso 8, de modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. E de fato, meus irmãos, nós temos visto isso. Eu digo aos irmãos, não é agora tão recente, infelizmente já tem sido corrompida a verdade de Deus já de algum tempo. O evangelho foi corrompido. O evangelho deixou de ser o evangelho da graça soberana de Deus e passou a ser um evangelho centrado no homem, como já falamos aqui muitas vezes. Um evangelho açucarado, diluído, facilitado, sintético, em que se propõe a uma pessoa receber a Cristo para salvá-la das suas mazelas, sem, contudo, mostrar a realidade dela como pecadora, sob condenação e ira de Deus, sem mostrar de modo claro o inferno, a ira vindoura. Sem falar de um arrependimento verdadeiro, de convicção profunda de pecados, de odiar o mal, o pecado, e de se humilhar com boca no pó, clamando pela misericórdia de Deus. Não é esse o evangelho que nós ouvimos. Não é o evangelho que aponta para Cristo e este crucificado, para a cruz pingando sangue, para os seus sofrimentos, suas angústias. Porque os sofrimentos e as angústias do Senhor na cruz mostram a vileza do nosso pecado, que não tem fim na sua odiosidade e malignidade.
Como apresentar um evangelho sem clarificar as dimensões da nossa miséria e do amor tão glorioso de Deus na cruz do Calvário por nós? Mas não se apresenta Cristo como verdadeiramente Ele é. As pessoas estão querendo um Cristo que venha simplesmente salvá-las, mas elas não estão dispostas a reconhecê-lo como Deus e Senhor. Elas não estão dispostas a compreender, entender e reivindicá-lo como profeta, sacerdote e rei, Senhor da vida, que não exige menos do que negar-se a si mesmo, tomar a cruz, morrer para o mundo, perder a vida, e então se apresentar como escravo dele, para servi-lo, com todas as veras do ser, numa entrega total, até o fim. Que tipo é esse de evangelho que ouvimos, distorcido por estes homens malignos, por esses lobos vorazes? Mas é isso que está acontecendo e que vai continuar a acontecer. Então, o apóstolo faz esse desafio. E é isto que eu quero fazer também à minha amada igreja. Inesquecível igreja. Fruto das minhas entranhas. De lágrimas, sofrimento. Orações e dor, que só Deus sabe. Ele termina, voltando ao nosso texto, dizendo assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor. Meus irmãos, se eu fosse esperar alguma coisa dos líderes da igreja, do reverendo Daniel, dos presbíteros que aqui estão, os presbíteros dessa igreja, dos oficiais, diáconos, eu não teria qualquer esperança. São homens dignos, homens santos e que de fato querem agradar a Deus e estão aqui com esse intuito. Mas são pecadores! São pecadores! Como eu também. Por isso, o rebanho santo, precioso aos olhos do Senhor, que Ele ama e comprou com seu sangue, queridos, eu os encomendo ao Senhor e não a homens. Ao Senhor, ao Senhor. Ele há de cuidar, operando na vida destes homens, sustentando-os em fidelidade e amor. Meus olhos estão postos no Senhor. Eu os encomendo a Ele. A glória do seu poder. Ele cuidará. Mas não somente ao Senhor. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que é a palavra do Evangelho. Meus irmãos, vocês têm nas mãos e no coração a palavra do Evangelho, a palavra de Deus. Ela tem poder, ela está unida ao Espírito Santo. Ela é quem há de alimentar, encher o coração de vocês. Ela que irá fortalecê-los na fé, consolá-los nas horas difíceis, nas lutas, nas provações e até nas perseguições. A palavra da graça, bendita palavra da graça, gloriosa palavra da graça,
Eu os encomendo a palavra da graça. E ele diz que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Eu confio na palavra da graça. Eu creio na palavra da graça. Eu os encomendo a palavra da graça. Ela tem poder. Ela é espírito e vida. Ela age de forma gloriosa, poderosa, nas vidas e nos corações. É na hora obscura, difícil, no momento de confusão, que ela se levanta como um farol, alumiando, para que você não perca o rumo. Não se afaste da palavra, desta palavra da graça. Ame-a, abrace-a, estime-a. Todo instante, em todo momento. Devore-a como um maná glorioso de Deus, para o fortalecimento da sua fé, revigoramento na fé, amor para com Deus e para com o Senhor Jesus Cristo. Eu os encomendo a palavra da graça. Que é poderosa para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Meus irmãos, esse é o nosso objetivo. Ter herança entre os santificados. Não pense você que você terá qualquer lugar nesta herança se não for de fato transformado, regenerado, limpo, purificado e feito santo pela palavra da verdade. Eu não estou nem um pouco aqui preocupado se teremos menos gente, mais gente, se a igreja vai crescer, não vai crescer. Minha preocupação é que meus filhos tenham herança entre os santificados. Quando estiver longe e ouvir notícias, vou me deleitar e me comprazer com a maior alegria do profundo da minha alma, de saber que esta igreja tem buscado a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aquela igreja que o Senhor foi pastor, plantou, reverendo Josafá, é uma igreja de homens e mulheres santificados. Eles verdadeiramente amam ao Senhor Jesus e querem ser santificados. Pode saber que vou dar glórias e pulos e agradecer ao Senhor, porque os meus amados alcançaram a herança entre os santificados. Que o Senhor, por sua misericórdia e graça, possa abençoar poderosamente meus amados, queridos irmãos. Que Deus os abençoe.